Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no mês de março e eu gostaria de deixar aqui uma observação sobre duas personagens bíblicas que aparecem lá no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 15 em diante, que diz o seguinte: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome de outra Puá. E disse: Quando ajudardes no parto as hebreias e virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizeste isto? Porque guardaste os meninos com vida. E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venham a elas. Então nós lemos aqui no livro de Êxodo que fala um pouquinho de Sifrá e Puá. Mas antes disso, vamos tentar relembrar o que o povo de Deus estava fazendo ali na terra do Egito, né? O povo de Deus ele foi levado ali para o Egito no momento de glória, no momento em que José era governador do Egito, no momento em que José estava no seu auge, né? Porém, o período de José passou, José veio a morrer e após veio outro faraó que não conhecia José, não sabia nada de José, né? E aí, por não saber o que Deus fez naquela época através da vida de José, esse faraó passou a observar o povo hebreu, o povo de Deus ali, como se fosse uma afronta para ele, né? Aquele povo numa terra estranha, ao qual o povo se multiplicava, estavam tão numerosos que se tornavam maiores, mais em grande quantidade, muito mais do que o povo egípcio. Então, o que o faraó pensou, né? Se esse povo em algum momento tentar se rebelar contra nós, né? Esse povo, ele pode nos afligir, esse povo pode nos enfrentar e esse povo, com certeza, eles vai nos derrotar. Então, o que eu posso fazer? Eu vou ali fazer com que eles sejam reprimidos, né? Eu vou fazer com que eles ali parem de se multiplicar, parem de se tornar tão numerosos. Então, ali aquele faraó começou a oprimir, a afligir o povo de Deus, a escravizar o povo de Deus. Quanto mais ele afligia, quanto mais ele oprimia o povo de Deus, mais o povo de Deus se multiplicava, né? Se nós observarmos que o povo de Deus, ele renasce, ele revive, quanto mais massacrado, mais o Senhor brilha na vida do crente, né? E nós passamos a observar que Faraó, ali na primeira tentativa, ele foi frustrado. Por quê? Porque ele tentou oprimir, escravizando ali, pegando ali o corpo deles, né? E judiando para que eles trabalhassem o dia todo, para que eles ficassem cansados, abatidos, né? E não viessem a se multiplicar. Porém, com essa primeira frustração, ele teve um outro plano, né? Um plano ali, digamos assim, diabólico, vamos dizer assim. Né? Dessa forma, ele pegou ali, chamou ali duas parteiras, né, no meio das hebreias, né? Chamou as duas parteiras, Sifrá e Puá, e propôs a elas ali, indagou, ordenou, na verdade, né, que Sifrá e Puá, no momento do parto, quando as hebreias viessem ali a dar à luz, que se fosse um menino, que eles viessem ali ceifar a vida daquela criança, e que deixassem apenas que fossem as meninas com vidas, né? Porém, Sifrá e Puá concordaram momentaneamente, só que chegando lá no meio do povo de Deus, a cada hebreia que ia dar à luz, aquelas parteiras, elas se recusavam a ceifar a vida daquela criança. Por quê? Porque um grande temor veio na vida delas, né? Elas ficaram temerosas, elas ficaram ali tementes servindo a Deus. Elas preferiram se render aos pés do Senhor do que se render à vontade de Faraó, né? À ordem de Faraó, ao comando de Faraó, porque para Faraó não pedia, Faraó mandava, Faraó comandava, ordenava e tinha que ser feito. E ali elas decidiram ali ficar do lado do povo de Deus, ficar do lado ali das hebreias, né? Permitindo que eles viessem ali com vida, os meninos viessem com vidas e permanecessem com vidas. Né? Faraó indignado, porque foi frustrado novamente com uma nova tentativa de reprimir o povo de Deus, chamou Sifrá e Puá. Então, como é que é? Eu te dei uma ordem e vocês foram e não cumpriram. O que acontece que vocês não mataram os meninos? Os meninos continuam sendo numerosos, continuam com vida. Sifrá e Puá simplesmente disseram não. É o seguinte, as hebreias, elas são fortes, né? Elas são fortes. Quando nós chegamos lá, elas já deram a luz, então nós não temos nada o que fazer, né? Nós não podemos nem auxiliar, nós não podemos ceifar a vida, porque as crianças já são nascidas quando chegamos em suas casas, né? Aí nós paramos para pensar nesse exato momento, né? Primeiramente,
quando o faraó chamou Sifra e Puá, ele não chamou uma pessoa distante, ele chamou Sifra e Puá do meio das hebreias, né? Elas eram ali chegada das hebreias, parteira das hebreias, porque ela era do meio do povo. Aí eu pergunto para você, o que você faria se você recebesse uma proposta para afrontar o seu povo? Você fosse chamado para afrontar, você fosse chamado para ferir o seu povo. Chamar um crente para ferir o outro crente, qual é a sua posição nesse momento? Né? Faraó não chamou alguém de longe, não chamou alguém desconhecido. Faraó chamou do meio delas, do meio do povo. Né? Que decisão nós tomamos quando nós somos indagados a ferir a nós mesmos, ferir ao povo de Deus? Né? Nós temos que parar, analisar, pensar se nós somos temente a Deus, se nós estamos aqui para servir o nosso Deus. Né? O que nós podemos renunciar para servir a Deus? Qual a nossa atitude para servir a Deus? Eu pergunto para você, você tem renunciado a alguma coisa? Você tem se recusado a se prostrar à vontade dos homens? Você tem se recusado às propostas que o mundo tem te oferecido para servir ao nosso Deus? O que você tem feito para servir? Qual sacrifício você tem feito para servir? Qual o temor que tem no seu coração para você se dizer que é crente?